Zona de prensagem. O espaço entre o martelo e a mesa da prensa, onde se coloca o ferramental, é chamado zona de prensagem, sendo a área onde o martelo aplica a força. Nela encontra-se a maior área de risco, visto que a exposição do operador pode ocorrer a cada ciclo, repetindo-se várias vezes ao longo da jornada. Prensa. Prensas hidráulicas. Tais prensas são normalmente utilizadas em operações de repuxo profundo, pois possuem as maiores capacidades de força de estampagem. Quando acionada através de um pedal elétrico, pneumático ou hidráulico, ou comando bimanual, é proibido o uso de pedais ou alavancas mecânicas, o martelo recebe o movimento de um ou mais cilindros hidráulicos, que se deslocam pela ação do fluido óleo, que é injetado por bombas hidráulicas de alta pressão e motores potentes, que na seta amarela está indicando onde fica a zona de estampagem, a zona perigosa. Manutenção. Para manutenção ou troca de ferramental, pode-se dispor de proteção móvel intertravada, que garanta a parada total da máquina, monitor de detecção de movimento. Deverá ainda se utilizar dispositivo de retenção mecânica, calço, instalado entre a mesa e o martelo. A máquina deverá ser provida de chave seccionadora ou dispositivo de mesma eficácia, dotado de bloqueio que impeça qualquer partida inesperada. Conceitos fundamentais de segurança em máquinas. As máquinas e os equipamentos devem ter suas transmissões de força enclausuradas, dentro de sua estrutura ou devidamente isoladas por anteparos adequados. As máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes ou projeção de peças devem ter os seus movimentos alternados ou rotativos protegidos. Devem ser aterrados conforme as normas técnicas oficiais vigentes, as instalações, carcaças, invólucros, blindagens ou partes condutoras das máquinas e equipamentos que não façam parte dos circuitos elétricos, mas que possam ficar sob tensão, energizadas. Continuando, conceitos fundamentais de segurança em máquinas. Proteção. Parte da máquina especificamente utilizada para prover proteção por meio de uma barreira física. As proteções podem ser de vários tipos: fixas, móveis, reguláveis, com dispositivo de intertravamento, com dispositivo de bloqueio, com comando de arranque. Ainda em conceitos fundamentais de segurança em máquinas. Características das proteções. As proteções devem ser robustas. Não devem ocasionar riscos suplementares. Devem estar situados a uma distância suficiente da zona perigosa, de acordo com a NBR 13.852, da ABNT. Não podem ser facilmente escamoteadas ou tornadas inoperantes. Não deve limitar mais do que o necessário a observação do ciclo de trabalho. Devem permitir as intervenções indispensáveis. Então, nas figuras, nas fotos acima, na parte superior, são evidenciadas alguns exemplos de máquinas na área rotativa, máquinas rotativas sem proteção. E na parte inferior, podemos ver que esses mesmos mecanismos rotativos possuem proteção, no caso, proteção fixa. Proteção fixa.
Mantida em sua posição fechada de maneira permanente, através de solda, ou por outro meio de elemento de fixação, pode ser por parafuso, que só permite a remoção ou abertura com auxílio de uma ferramenta. Essa é a característica principal das proteções fixas. Elas só podem ser abertas com auxílio de uma ferramenta. Proteção por enclausuramento. É a proteção que impede o acesso à zona de perigo por todos os lados. A figura à direita demonstra o tipo de uma proteção por enclausuramento. Não pode ter acesso a nenhum dos lados aos movimentos perigosos da máquina. Nessa foto, mostrada um exemplo de proteção fixa. Proteção móvel. Geralmente é ligada à estrutura da máquina, por meio de dobradiças. Pode ser aberta sem a utilização de qualquer ferramenta. Essa é uma das principais características. Utilizadas quando o risco correspondente se encontra em local onde a frequência de acesso é elevada. A abertura de proteção móvel deve estar associada a um dispositivo de intertravamento ou a um dispositivo de bloqueio. Na foto aqui à direita, é possível verificar nesse elo vermelho um tipo de proteção móvel intertravada, ou seja, através de um mecanismo magnético. Nessa foto seguinte é o tipo de proteção por bloqueio, ou seja, o operador, ao tentar adentrar essa área da zona de risco, haverá um sistema de abertura de porta que vai paralisar os movimentos da máquina aqui do robô. Continuando proteção móvel. No item 12.44, a proteção deve ser móvel quando o acesso a uma zona de perigo for requerido, uma ou mais vezes por turno de trabalho, observando-se que a proteção deve ser associada a um dispositivo de intertravamento quando sua abertura não possibilitar o acesso à zona de risco, antes da eliminação do risco. E B. A proteção deve ser associada a um dispositivo de intertravamento com bloqueio quando sua abertura possibilitar acesso à zona de perigo antes da eliminação do risco. Exemplo aqui de proteção móvel intertravada. E aqui também à direita, essa aqui com a abertura de uma porta projetante e aqui uma corrediça. Chave de segurança, eletromecânica mais o atuador. Aqui é o exemplo novamente de um acesso à zona de risco, área de risco. À medida que o operador abre a porta, os movimentos da máquina são cessados, são paralisados através desse comando eletromecânico e o atuador. Outro exemplo aqui da chave de segurança do tipo magnética, em que a abertura aqui da porta através dessa proteção móvel vai paralisar os movimentos da máquina por essa ação desse atuador eletromecânico. Dispositivos sensores. Dispositivo que provoca a paragem ou a parada de uma máquina ou dos elementos de uma máquina quando uma pessoa ou parte de seu corpo ultrapassa o limite de segurança. Barreiras fotoelétricas. Emitem uma cortina fotoelétrica de feixes infravermelho inofensivos para a saúde na parte frontal da zona perigosa. Sempre que a cortina é interrompida, a zona perigosa cessa o movimento. Podemos visualizar aqui à direita. Um exemplo desse tipo de barreira fotoelétrica, feixe infravermelho, são os mesmos utilizados em elevadores.
Proteção da zona de prensagem. Prensas mecânicas excêntricas de engate por chaveta e outras de ciclo completo. Prensas de fricção com acionamento por fuso de seus respectivos equipamentos similares. Então, elas devem estar enclausuradas com proteções fixas, havendo necessidade de troca frequente de ferramentas com proteções móveis dotadas de intertravamento com bloqueio, por meio de chave de segurança, de modo a permitir a abertura somente após a parada total dos movimentos de risco, e operar somente com ferramentas fechadas. Nessas duas fotos a seguir, temos exemplos de proteção de zona de prensagem. Idem aqui também nessa prensa. E aqui à direita. Cortina de luz. As cortinas devem ser instaladas de forma que sua área de detecção cubra o acesso à zona de risco, com o cuidado de não se oferecer espaços de zona morta, ou seja, espaço entre a cortina e o corpo da máquina onde pode permanecer um trabalhador sem ser detectado. Então, nas 3 fotos aqui abaixo, podemos ver exemplos de cortinas de luz. Comandos bimanuais. Item 12.26. Quando forem utilizados dispositivos de acionamento do tipo comando bimanual, visando a manter mãos do operador fora da zona de perigo, esses devem atender aos seguintes requisitos mínimos do comando. Letra A. Possuir atuação síncrona, ou seja, um sinal de saída deve ser gerado somente quando os dois dispositivos de atuação do comando, ou seja, botões, forem atuados com um retardo de tempo menor ou igual a meio segundo. Letra B. Está sob monitoramento automático por interface de segurança, relé de segurança ou CLP de segurança. Letra C. Ter relação entre os sinais de entrada e saída, de modo que os sinais de entrada aplicados a cada um dos dois dispositivos de atuação do comando devem juntos se iniciar e manter o sinal de saída do dispositivo de comando bimanual somente durante a aplicação dos dois sinais. Nas 2 fotos aqui temos exemplos de comando bimanual. Esse com proteção e esse aqui aberto. Continuando, comandos bimanuais. Exemplo de máquina protegida com cortina de luz, calço de segurança, comando bimanual, grades, sensor de grade, relés de segurança, monitorando os sensores de grade e chave de segurança. Então, as cortinas de luz estão aqui, o comando bimanual está aqui, o calço está aqui e as grades estão aqui nas laterais. Qual a dinâmica? Primeira etapa. Observe atentamente este setor e identifique as situações de risco de acidente. Segunda etapa. De acordo com os riscos encontrados, adequem o local de acordo com a NR12. Esse é um exercício. Continuando. Dispositivos de segurança. Para fins de aplicação da NR12, consideram-se dispositivos de segurança os componentes que, por si, só ou interligados ou associados a proteções, reduzam os riscos de acidentes e de outros agravos à saúde, sendo classificados em comandos elétricos ou interfaces de segurança, dispositivos de intertravamento,
Sensores de segurança. Válvulas e blocos de segurança ou sistemas pneumáticos e hidráulicos da mesma eficácia. Dispositivos mecânicos, dispositivos de validação. Princípio da falha segura. O princípio da falha segura requer que um sistema entre em estado seguro quando ocorrer falha de um componente relevante à segurança. A principal pré-condição para a aplicação deste princípio é a existência de um estado seguro em que o sistema pode ser projetado para entrar nesse estado quando ocorrerem falhas. A concepção de máquinas deve atender ao princípio da falha segura. O exemplo típico é o sistema de proteção de trens, estado seguro igual a trem parado. Um sistema pode não ter um estado seguro, como, por exemplo, um avião. Nesse caso, deve ser usado o princípio da vida segura, que requer a aplicação de redundância. Redundância seria dois equipamentos ou um equipamento reserva que possa atuar na falha do primeiro equipamento. E de componentes de alta confiabilidade para se ter a certeza de que o sistema sempre funcione. Continuando o princípio da falha segura. O princípio da falha segura considera que máquinas, equipamentos e seres humanos são falhos, e, portanto, a necessidade de haver dispositivos de segurança para garantir que essas falhas não gerem lesões e ou danos materiais. Redundância. A aplicação de mais de um componente, dispositivo ou sistema, a fim de assegurar que, havendo uma falha em um deles, na execução de sua função, o outro estará disponível para executar esta função. Sistema de proteção. Sistema de proteção, categoria 1 de segurança. Sistema de proteção é um conjunto de equipamentos interligados de tal forma que garanta a segurança de todos envolvidos na operação. Então, na categoria de segurança 1, temos a unidade de detecção, que pode ser feita através de sensores de segurança, botões de emergências e cortina de luz. O subsistema de operação, unidade de avaliação, através de um relé de segurança ou até, dependendo do caso, um CLP de segurança. E o subsistema de unidade de atuação, através de contactores, como é o exemplo da figura, válvulas de segurança ou freios e embreagens. Parada de emergência. A função da parada de emergência deve estar disponível e operacional a qualquer tempo, independente do modo de operação. O dispositivo de controle e seu acionador devem aplicar o princípio da ação mecânica positiva. O equipamento de parada de emergência não deve ser usado como alternativa a medidas adequadas de proteção ou a dispositivos automáticos de segurança, devendo ser usado como medida auxiliar. Após a ativação do acionador, o equipamento de parada de emergência deve operar de tal forma que os riscos sejam eliminados ou reduzidos automaticamente, da melhor maneira possível. A função parada de emergência não deve prejudicar qualquer meio projetado para livrar pessoas presas. Continuando parada de emergência. Na utilização de comandos bimanuais conectáveis por tomadas removíveis, onde contenham botão de parada de emergência, este não pode ser o único. Deve haver um dispositivo de parada de emergência no painel ou corpo da máquina e ou equipamento. Distâncias de segurança. A eliminação da maioria dos riscos de origem mecânica pode ser obtida na concepção das máquinas respeitando distâncias mínimas de segurança. O respeito dessas distâncias de segurança permite também a área de perigo longe do alcance do corpo humano ou de partes dos membros. Os principais fatores a serem considerados para uma proteção eficaz são a acessibilidade à área perigosa pelo corpo humano,
ou partes dos membros do corpo humano. As dimensões antropométricas do corpo humano ou de partes deste. As dimensões das zonas de perigo, ou zonas perigosas. Prevenção intrínseca ou integrada. Medidas de segurança que consistem em evitar ou reduzir tanto quanto possível os fenômenos perigosos, escolhendo adequadamente determinadas características de concepção. Limitar a exposição de pessoas aos inevitáveis fenômenos perigosos ou que não puderem ser suficientemente reduzidos. Este resultado é obtido reduzindo a necessidade de o operador intervir nas zonas perigosas. Aviso, sinalização, métodos de trabalho e EPI. Os meios usados nos procedimentos, os avisos, as sinalizações, os métodos de trabalho e os equipamentos de proteção individual, EPI, aparecem hierarquicamente em escalões inferiores no ranking de escolhas dos sistemas de proteção, de acordo com o item 12.4 da NR12. Embora essenciais em muitas situações onde nenhuma outra solução parece fornecer resultados adequados, seus impactos sobre a melhoria da segurança são considerados de menor importância. Porém, eles são frequentemente utilizados em conjunto com outros meios de redução de riscos. Continuando, aviso, sinalização, métodos de trabalho e EPI. Item 12.116. As máquinas e equipamentos, bem como as instalações em que se encontram, devem possuir sinalização de segurança para advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos a que estão expostos. As instruções de operação e manutenção e outras informações necessárias para garantir a integridade física e a saúde dos trabalhadores. Item 12.119. As inscrições das máquinas e equipamentos devem, letra A, ser escritas na língua portuguesa do Brasil e C, letra B, ser legíveis. Item 12.119.1. As inscrições devem indicar claramente o risco e a parte da máquina ou equipamento a que se referem, e não devem ser utilizada somente a inscrição de perigo. Manuais. Item 12.125. As máquinas e equipamentos devem possuir manual de instruções fornecido pelo fabricante ou importador, com informações relativas à segurança em todas as fases de utilização. Item 12.126. Quando inexistente ou extraviado, o manual de máquinas ou equipamentos que apresentem riscos devem ser reconstituído pelo empregador, sob a responsabilidade profissional legalmente habilitado. Item 12.127. Os manuais devem, letra A, ser escritos na língua portuguesa do Brasil, com característica de tipo, tamanho que possibilitem melhor legibilidade possível, acompanhado das ilustrações explicativas. Letra B, ser objetivos, claros, sem ambiguidade e em linguagem de fácil compreensão. Letra C, ter sinais objetivos ou avisos referentes à segurança realçados. E letra D, permanecer disponíveis a todos os usuários nos locais de trabalho. Redução dos riscos. O objetivo visado neste processo é principalmente impedir o acesso ao operador às áreas ou zona de perigo das máquinas, conforme figura 6. Então, na figura 6, aqui temos um resumo do processo de redução do risco mecânico de máquinas e equipamentos. Então, em cima dessa caixa, no topo, o objetivo visado, impedir que o operador tenha acesso às partes em movimento perigoso de máquinas. Então, deve-se utilizar dispositivos de proteção ou meios de redução ou controle de energias. Caso seja dispositivos de proteção,
eles podem ser físicos ou por detecção de prensagem, de presença e passagem. Os físicos, protetores fixos, protetores móveis com dispositivos de travamento e intertravamento, e os dispositivos de proteção por detecção de presença e passagem, células fotoelétricas, ou seja, feixes de luz, tapete ou fitas sensíveis, etc. Esses dois dispositivos de proteção, juntamente com os meios de redução ou controle de energias, que, através do controle de velocidade, limitação de torque, parada de emergência, comando de manutenção de ação, eles vão culminar, no final, em mecanismos de proteção complementares, caso esses aqui não sejam suficientes. Freio motor, válvula de sobrepressão e etc. Redução de risco. A prevenção intrínseca é o primeiro e mais importante passo da redução do risco. É para evitar fenômenos perigosos ou para reduzir o risco pela escolha das características de concepção da máquina. Continuando, redução do risco. É na ocasião da concepção da máquina que a segurança do operador é obtida. O designer vai procurar melhorar as características da máquina, por exemplo, o espaçamento entre as peças móveis para eliminar áreas de armadilha, removendo bordas cortantes, colocando uma limitação de esforços ou restrições das massas e velocidades das partes móveis. Procura-se evitar, por exemplo, as partidas inesperadas, variações de velocidade descontroladas e situações de impossibilidade de paradas do equipamento. Informação e informação. Em todos os casos onde o fenômeno perigoso não puder ser removido ou se a redução de risco não for suficiente para torná-lo tolerável, capacitações, treinamentos e qualificação devem ser oferecidas aos trabalhadores para torná-los cientes e informá-los sobre a natureza dos riscos a que estão expostos e sobre os meios de redução selecionados e instalados. Adequação a NR12. Máquina antes. Adequação a NR12, reforma geral de uma prensa de 80 toneladas e outra prensa de 160 toneladas tipo 4C. Foto do antes e a foto do depois. Dos dois mesmos tipos de prensa. Então vocês podem observar que existem as proteções destacadas aqui em amarelo da zona perigosa de partes móveis, estando dessa forma os dois tipos de prensa adequados à NR12. Dúvidas?